Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua família, no nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um privilégio, acredite, estarmos aqui para juntos lermos a palavra do Senhor nesse nosso momento de leitura diária com o missionário. Sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa. Se você não faz parte ainda desta família, eu tenho um convite para você. Junte-se a nós, venha fazer parte desta família, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, marcando a opção todas, porque assim você será notificado, você será, avisado todas as vezes que postarmos novidades por aqui. Quer me ajudar? Então me ajuda, de graça. Você não paga nada para deixar o like, comentar o vídeo e também abençoar outras pessoas compartilhando nas suas redes sociais o conteúdo, o link deste canal. Amém, queridos? É uma alegria, esse momento em que estamos aqui para lermos a palavra, aprendermos, alimentarmos nesta palavra do Senhor e crendo que teremos um dia abençoado, ainda que teremos que enfrentar lutas, desafios, porque Jesus disse, ouça isso, que para cada dia basta o seu mal. Diante de, ainda que para cada dia bastando o seu mal, acredite, você vai viver um dia extraordinário. Você vai viver um dia abençoado, porque aquele que nos chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Amém? Glória a Deus. Para a nossa leitura de hoje, eu quero ler com você, abra aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a palavra de Deus assim está escrito. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que os observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número de membros ou dos que iam sendo salvos. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não os permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé diante dele e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar ali o Evangelho. Paulo e Filipos, a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotracia e no dia seguinte a Neópolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio.
onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado com aquilo, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar porque somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus! A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma noite, naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas, livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário.
que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão Paulo e Silas, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor por esta leitura, por esta palavra. Uma palavra que nos encoraja a vivermos para o Senhor. Encoraja-nos a entender de que vale muito a pena viver para o Senhor. Por isso, querido, se Deus te levantou para pregar a palavra, anuncie o Evangelho. A palavra de Deus, quando lançada, ela é uma semente e que no tempo do Senhor ela vai germinar, vai nascer, vai crescer e vai dar frutos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça. Até aqui a tua misericórdia, Pai, que se renova todas as manhãs sobre nossas vidas, tem nos mantido de pé e é a razão para não sermos consumidos e nem desistirmos. Senhor, obrigado, Pai. Abençoe este dia, Pai, na minha vida, na minha família, na vida do meu irmão, da minha irmã. Que seja, Pai, uma terça-feira abençoada, vitoriosa em Cristo Jesus. É o que te peço. Te peço e te agradeço. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Creia, você vai viver uma terça-feira extraordinária. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine o teu dia. Que nele, em tudo, ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.